Apesar de algumas boas atuações, depois da Copa do Mundo, o Vasco não conseguiu vencer. Mas e aí? Até que ponto vale manter o Diniz? O porquê isso acontece? E quais são os erros do treinador? Será que dá para manter o Diniz só com boas atuações e sem pontuação, sem vitória? Rapaziada, é isso que a gente vai tentar desvendar aqui nesse vídeo, tá? Já peço o like de vocês, comentário, compartilhamento com aquele seu amigo que gosta de futebol, que torce pro Vasco. E eu vou te falar, cara, a situação do Vasco, ela tá me preocupando bastante, tá? Eu tenho falado isso com alguns amigos, mas decidi fazer um vídeo para tentar expor a situação que o Vasco se encontra no momento atual, tá? No jogo de ontem, o Vasco fez uma boa partida contra o Atlético Mineiro, isso é fato. Um time que produz para vencer, mas não vence. Isso tem acontecido com o Diniz há algum tempo, né? Desde o momento ruim que ele teve com o Fluminense ano passado, a passagem dele pelo Cruzeiro e agora no Vasco, tá? E o que eu quero alertar é o seguinte: além de não vencer no Campeonato Brasileiro, desde que voltou da Copa do Mundo de Clubes, o Vasco nos últimos 5 jogos, o Vasco só pontuou mais do que um time no campeonato, que foi o Bragantino, tá? Se a gente pegar o recorte da tabela pós-Copa do Mundo de Clubes, o Vasco é o 19º com 3 pontos em 5 jogos. O Vasco fez menos pontos que o Ceará, o Vasco fez menos pontos que o Vitória, o Vasco fez menos pontos que o Sport, que venceu a primeira, venceu contra o Grêmio, o Vasco fez menos pontos que o Fortaleza, que o próprio Grêmio, que todos os adversários, menos um, o Bragantino, que não venceu de ninguém, nem pontuou. O Bragantino fez 0 pontos nos últimos 5 jogos, o Vasco tem 3, empatado com ele com a segunda pior campanha desses 5 jogos, tem o Juventude. Outra coisa que vale ressaltar, o trabalho do Diniz. Por que o Diniz é tão protegido, eu entendo que tem as atuações, tão protegido com os resultados tão ruins assim, tá? Olhando só para o Campeonato Brasileiro, eu vou excluir a Copa Sul-Americana e eu vou tirar da equação também a Copa do Brasil, porque eu acho que o vascaíno ele tem que se concentrar em não ser baixado. Não olhar para a Copa do Brasil, e nem eu, quando o Vasco estava olhando tanto assim para a Sul-Americana, eu já alertava. Não é para olhar para outras competições. O Vasco tem que olhar para o Campeonato Brasileiro e cumprir a meta do ano, que é não cair. Com o elenco que tem, Vitor, o elenco é muito ruim, o Diniz não vai fazer milagre. Concordo, o elenco é fraco, não é G8, como o próprio presidente falava, o Pedrinho tem parcela de culpa por ter iludido alguns torcedores com esse discurso, mas o elenco também não é para cair. Eu acho que tem times piores no campeonato, tem time fazendo mais com menos, tá? Vamos à campanha, ao Brasileirão do Vasco até aqui, tá? Com o Carille foram 6 jogos, 7 pontos. Com o Felipe 2 jogos, 0 pontos, perdeu os 2, né? Para Palmeiras e para Vitória. Desde que o Diniz chegou, ou seja, 9 jogos no campeonato, o Diniz fez 9 pontos. Uma campanha bem parecida com a campanha do Carille, que durou 6 jogos no Campeonato Brasileiro, tá? Uma campanha bem parecida. Só que, desses 9 jogos que o Diniz fez, 2 vitórias. Uma contra a Fortaleza, na sua estreia como comandante do Vasco no Campeonato Brasileiro, e a outra contra o São Paulo, antes da pausa da Copa do Mundo de Clubes. 3 empates, esse empate contra o Grêmio. Jogando melhor. Era pro Vasco vencer esse jogo. O Grêmio não tá ganhando de ninguém. O Grêmio joga para mim um dos piores, para mim o pior futebol do G12, joga muito pior que o Vasco. O Vasco não conseguiu vencer em casa. Tem um empate com o Internacional, que era pro Vasco vencer. Sim, o Vasco foi prejudicado pela arbitragem no jogo. Para mim a expulsão do Léo Jardim é injusta. Tem um empate com o Galo, outro empate que o Vasco merecia vitória, jogou bem, inclusive contra o Inter, o Vasco faz um baita primeiro tempo, tá? Cai muito no segundo, é verdade, mas é o Inter, é um baita time, é fora de casa. Aí veio agora o empate com o Galo, que o Vasco jogou melhor para mim, um pouco melhor que o Galo, vai bem melhor, dá até para dizer, só que o Vasco é um time que cede muitas chances, né? Não que o adversário precisa criar, mas a própria defesa do Vasco cria oportunidades para o adversário ter chance. Isso não é um problema. Mas a zaga é horrível, o João Vitor vai dar um mole ou outro todo jogo. Beleza. O Lemos também dá um mole ou outro todo jogo. Ok, mas é papel do treinador corrigir isso com as peças que tem. E se não dá, é papel do treinador chegar e pro presidente e tem que expor a situação, gente. Não pode manter o elenco e achar que vai dar para salvar, né? Porque o Diniz precisa de jogadores melhores. Eu concordo. Pro plano de jogo dele funcionar, ele precisa de jogadores mais técnicos. E esse é o problema. Para mim, esse é o grande problema. Por isso que para mim não vai funcionar. Pode funcionar, mas para mim não vai. Porque não tem qualidade para isso, tá? Mas vamos lá. E as derrotas? Fluminense, Bragantino, Botafogo e Mirassol. Essa pro Mirassol também, o Vasco começa muito mal, toma 2-0, consegue buscar e cede de novo. 3 erros defensivos nos 3 gols do Mirassol. O que eu quero mostrar aqui? Primeira diferença de enfrentamento, tá? Por exemplo, o Carille, ele venceu Santos e Sport. São 2 vitórias ali. Santos, meio que obrigatória. Naquele início do campeonato, o Santos estava ganhando de ninguém. E o Sport, obrigatório, como a gente sabe até agora, e ele teve um empate com o Flamengo, as 3 derrotas também, para mim, que não era nada demais, tá? As 3 derrotas do Carille foram Corinthians fora, Ceará e Cruzeiro. O Cruzeiro já se mostrou aí o time que é o Cruzeiro hoje, a gente sabe.
Né? O Cruzeiro tá ali na briga pelas primeiras colocações, tá até na briga pelo título. Mas a campanha é similar. Ah, Vitor, talvez o futebol jogado não seja similar. Tudo bem, eu concordo. Talvez o Diniz do Vasco, ele jogue melhor. Eu acho que joga melhor. Mas eu acho que tem um momento que chega que o Vasco tem que ser resultadista, galera. Gente, não adianta o Diniz entregar apenas boas atuações e não entregar pontos. Ele precisa entregar pontuação. O que vai salvar o Vasco do rebaixamento não é boas atuações, não são boas atuações. O que vai salvar são pontos. E o Vasco precisa pontuar. Urgente, tá? Urgente. Eu vou mostrar a tabela para vocês. O Vasco tem em sequência, tá? Os próximos 2 jogos. Santos fora, tá? E Juventude fora. O Vasco é um dos piores visitantes do Campeonato Brasileiro. Um dos piores. Tem 4 pontos. É um empate só e uma vitória contra o São Paulo. Só 4 pontos fora de casa. O Vasco não fez mais do que 4 pontos fora de casa. Em 8 jogos. Um dos piores visitantes. Vai jogar 2 seguidas fora. O Santos, no domingo, e na outra quarta-feira, o Juventude, um jogo atrasado. O que eu quero mostrar na tabela aqui para vocês? O Vasco é o 17º primeiro dentro da zona, com 16 pontos. Quando você olha, pô, tá só 2 pontos atrás do Vitória, tem 2 jogos a menos, tá tranquilo. Não tá tranquilo não, irmão. Porque um desses times aí, Vitória, Grêmio, Santos, Fortaleza, um deles ou 2 deles emendarem uma sequência boa de resultados e o Vasco vai ficar afundado. E aí quando você olhar, acabou. Não vai dar pra salvar. Exemplo, o Santos tava na merda junto com o Vasco. Junto com o Vasco. Tava ali, junto com o Vasco. Antes da Copa do Mundo de Clubes voltar, né? Quando deu a pausa, o Santos estava na merda junto com o Vasco. O Santos ganhou do Flamengo, ganhou do Cruzeiro, ganhou do Juventude, empatou um outro joguinho ali, já tá ali com 21 pontos. Vai ter o duelo Santos e Vasco na Vila. Se o Santos ganha, o Santos vai a 24 pontos, gente. O Santos vai abrir 8 pontos em relação ao Vasco. 8 pontos. Eles estavam juntos há pouco tempo atrás. O Santos já vai abrir 8. Já vai se distanciar de uma briga com o Vasco. Pro Vasco tirar esse gap vai ficar difícil, tirar 8 pontos. É um dos exemplos. E tem um jogo fora contra o Juventude, que aí se o Juventude ganha, meu amigo, ele vai a 14 e o Vasco tem 16. E o Juventude também tem jogos a menos. E aí? A situação é caótica, gente. Quando você olha a tabela, você vê ali, 2 pontos, 2 jogos a menos, tá tranquilo. Não tá tranquilo, não. Não tá tranquilo, não. Os próximos 2 jogos do Vasco são fora de casa, gente. A sequência do Vasco é pesadíssima. É Juventude fora, Santos fora, perdão, Juventude fora. Depois recebe o Corinthians, vai pegar um Sport fora, que por incrível que pareça, não perde a 4 jogos, venceu a primeira. Depois vai pegar o Ceará em casa, Flamengo fora, Cruzeiro e Palmeiras. É caótico. É caótico. E aí é isso que eu tô falando. O Vasco precisa de resultado. Às vezes vai ser melhor ter um resultado, ser melhor ter um técnico de curto prazo que vai salvar. Quem é esse técnico? Eu não sei. Tá? Eu hoje apostaria no Vojvoda. Que é um técnico que a gente sabe que faz muito com muito pouco. Porque o time do Fortaleza é muito ruim. Tava mal com o Fortaleza agora. O time do Fortaleza é ruim. É ruim. E também chega um estágio de que o trabalho já não rendia mais. Tá? Mas eu apostaria no Vojvoda, por exemplo. Mas eu ainda vou dar 2 jogos pro Diniz. Eu quero ver esses 2 jogos. Contra Santos e contra a Juventude fora. Se o Vasco não conseguir ganhar um desses jogos, ou pelo menos empatar os 2, tá? Para não deixar o Santos fugir dessa briga e não deixar o Juventude se aproximar da briga do Vasco. Se o Vasco não conseguir pelo menos empatar os 2 ou vencer um dos 2, pra mim é rua. Se o Vasco perde esses 2 jogos, gente, não tem boa atuação que permita o Diniz ficar. Se o Vasco empata com o Santos e perde pro Juventude, ou empata com o Juventude e perde pro Santos, não tem boa atuação que vai salvar. Não adianta. Não adianta entregar boas atuações. O Vasco precisa ganhar jogos. Porque o que vai salvar do rebaixamento não é ver um jogo bonito, uma transição bonita e um gol perdido. O que vai salvar é bola na rede e são pontos. Eu acho que o Diniz tem um bom trabalho. Acho que ele potencializa o Ryan. Mas eu acho que ele dificulta ainda mais o jogo defensivo do Vasco. O Vasco sofre muitas finalizações todos os jogos. Todos os jogos. E com o Diniz esse número de finalizações sofridas aumentou. Tudo bem, o Vasco finaliza muito mais, cria muito mais, mas sofre muito mais também. Isso tem que ser levado em consideração. Tá? Mas, enfim, daria esses 2 jogos, mas é alerta vermelho para mim. Alerta vermelho no Vasco, gente. Esses 2 jogos são fundamentais se o Vasco quiser escapar do rebaixamento e para não se complicar na tabela. Não pode deixar o Juventude aproximar e não pode deixar o Santos sair dessa briga. Quanto mais gente ali nessa briga, desse balaio do Z4, é bom pro Vasco, porque tem mais adversários para você ultrapassar. Se você deixar um Santos escapar, daqui a pouco vai um outro time escapa, fica 5 times ali e 4 vagas. E você é um deles. A chance de sobrar uma vaga para você fica enorme. Então, o Vasco precisa voltar
a vencer fora de casa, a pontuar e não só a jogar bem, tá? Mas eu quero saber a sua opinião, se você concorda, se você discorda de mim, se você tá gostando do trabalho do Diniz, ou acha que não é culpa dele. Eu acho que tem a parcela de culpa dele, tem a parcela de culpa do elenco também, que é frágil, mas não é pra estar em 17º, tá? Mas quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Comenta aí e se inscreve no canal, pô, pra não perder os próximos vídeos, valeu? Tamo junto e até a próxima.